Olá, eu tô aqui para mais um episódio do nosso podcast, dando continuidade à leitura do livro O Poder do Subconsciente. Esse é o capítulo número 2 e eu vou fazer um negócio diferente com esse capítulo. Cada passagem dele eu vou explicar. E não só explicar, né, o capítulo não, o texto, né, em si, mas também trazer conhecimentos de fora do livro para que você consiga integrar isso de uma maneira melhor. E lembrando que essas são as minhas percepções do livro e também eu estou trazendo aqui junto todo o conhecimento, o que eu já li, o que eu já estudei, o que eu aplico na minha vida também, tá bom? Então, para mim também é uma honra, um aprendizado poder estar lendo o livro e compartilhando isso. Então, o segundo capítulo é Como a Mente Funciona. Iniciando ele começa a explicar aquilo que a gente já falou antes, que são como se estivesse separado em dois níveis, né? Porque primeiro é um nível consciente ou racional e o nosso subconsciente ou o nosso irracional. E, como já foi dito, o subconsciente é a nossa parte maior, ou seja, aonde vai tudo o que a gente pensa, tudo o que a gente já sentiu, todas as nossas emoções estão nesse nível. Ali é a sede das nossas emoções, nossa mente criativa, isso tudo. E a maneira como a gente pensa, né, conscientemente no nosso dia a dia, os nossos hábitos, quando vira algo muito repetitivo, digamos assim, a gente já integrou isso na nossa vida, isso passa para o nosso subconsciente. Então, no nosso subconsciente, ele recebe ordens do nosso consciente. Então, pode ser que você esteja tendo resultados hoje de algo que você já plantou há muito tempo atrás ou ainda planta. Então, dependendo do que você falou, das coisas que você disse, você tem recebido isso de acordo com o que você plantou. E aqui ele diz, né, isso vale para não só uma área da vida, tá? Vale para todas as áreas da sua vida. Então, se você pensa em mudar a sua forma de viver em alguma área da vida, seja o financeiro, seja o relacionamento, você precisa começar a plantar o bem. A sua mente consciente precisa trazer esses hábitos e jogar para o teu subconsciente. Porque é como se você tivesse, como que você diariamente escrevesse isso. E depois que você escreveu, você assimilou essa ideia, o teu subconsciente começa a processar essa ideia e torná-la real. Você precisa acreditar realmente nessa ideia. Então, essa primeira passagem, ela diz isso. E aí, quanto tempo isso vai demorar para se materializar na nossa vida? Aí vai depender. Depende de cada pessoa, depende de como está a sua vida. Não tem como eu dar uma resposta. A questão é, a lei da mente é a reação ou resposta que obtemos na mente subconsciente é determinada pela natureza do pensamento ou ideia que mantemos na nossa mente consciente. Então, se você está consciente do que você tem feito, se você está consciente de novos hábitos, isso vai se tornar realidade. Agora, o tempo vai depender de como está a sua vida hoje. Então, essa é a primeira parte. E vamos dando sequência. A gente tem um outro capítulo que diz as diferenças entre o consciente e o subconsciente. Aqui ele até fala que, se a gente for pegar de uma maneira bem profunda, né, não existe duas mentes, né, mas são parte de uma mesma mente. Isso é mais para para a gente entender. E uma coisa que fica muito claro nessa passagem é a seguinte: não importa se a ideia que você planta é boa ou má. O teu subconsciente, ele não julga essa ideia. Ele não sabe se a ideia que você está plantando é boa ou ruim. Logo, se você pensa coisas ruins, se você sente coisas ruins, o teu resultado vai ser coerente com isso que você está plantando.
diariamente você pensa isso, diariamente você sente isso, logo você vai ter esse resultado. Então, ele não vai julgar, não vai chegar uma ideia no subconsciente, ele vai falar, não, essa eu não quero. Porque você tem implantado, ele vai seguir a ordem da sua consciência. Logo, se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você planta ideias ruins, sentimentos ruins, você vai colher também sentimentos e ideias ruins. Essa é a lei da mente. E o que ele diz nessa passagem. Seguindo, tem um outro capítulo aqui, capítulo não, né? Passagens, são subtítulos, experimentos feitos por psicólogos e o que é mente objetiva e mente subjetiva. Vou passar por eles um pouquinho. Esses experimentos feitos por psicólogos é o que eu já disse ali atrás, porque a nossa mente subconsciente ela recebe ordens. Logo, se você acredita realmente no que você está falando, se você pensa nisso constantemente, se acredita nisso, aquilo vai se tornar realidade. E aqui ele dá alguns exemplos de hipnose, né? Pessoas que estão sob efeito hipnótico, que falam para acredite que isso é uma cebola e a pessoa está mordendo uma maçã, o subconsciente ele recebe essa ordem e acredita que é verdade. Digamos que, de um outro exemplo, a pessoa fala para ela ser uma outra pessoa, seja Napoleão Bonaparte, que é o exemplo que ele dá aqui. A pessoa vai acreditar nisso, porque o subconsciente está recebendo essa ordem, entende? E aqui é um exemplo do dia a dia, quando a pessoa está num transe hipnótico. Mas conscientemente, se você ficar repetindo isso e deixando o teu subconsciente com essas verdades que você repete diariamente, que você acredita mesmo, você consegue esse resultado, justamente por isso. E aqui ele dá uma diferença do que é mente objetiva e mente subjetiva. Objetiva seria o nosso consciente, aquilo que a gente consegue ver nos 5 sentidos: audição, olfato, visão, tato. E aí a gente consegue tocar, a gente consegue sentir o cheiro, a gente consegue sentir o gosto, né? Eu não tinha falado paladar também. Então, a nossa mente objetiva é o nosso consciente, a nossa mente subjetiva é o nosso subconsciente, porque ali ele não trabalha com esses 5 sentidos, ele vai além, e aqui entra a intuição também. Quando essa nossa mente objetiva, que é o nosso consciente, a nossa mente que raciocina, ela dá uma acalmada, digamos assim, entra o nosso subconsciente, entra a nossa intuição, e aí a gente vai conseguindo ver a interação entre as mentes objetiva e subjetiva, para que a gente consiga aprender realmente a usar o nosso subconsciente a nosso favor. Então, esses 2 subtítulos dizem mais ou menos isso. Vamos lá, dando continuidade, aqui tem algo muito legal nos próximos subtítulos. Subconsciente não pode raciocinar como a mente consciente. O imenso poder da sugestão e reações diferentes à mesma sugestão. Então, primeiro eu quero te explicar aqui o que é sugestão. Quando você fala algo para alguém e ela pode acreditar naquilo que você falou ou não. Assim como eu disse o exemplo ali, quando a pessoa está em transe hipnótico, a pessoa fala, coma uma maçã, né? Coma isso, que isso é uma cebola. E é uma maçã, a pessoa sugestionou aquela pessoa e ela acreditou naquele fato, então ela sentiu que aquilo era verdade. E aqui é legal acreditar que o nosso subconsciente ele não raciocina como o nosso consciente. Então, o nosso consciente precisa acreditar, ele vai raciocinar e sentir e pensar se ele aceita ou não aquilo como verdade. E daí ele aceitando, essa ideia vai para o nosso subconsciente. E aqui, o que vai para o nosso subconsciente? Aí vai depender do que você tem, do como foi a tua história, porque pessoas diferentes serão sugestionadas ou assumirão ideias e verdades diferentes de acordo com como foi a tua história. Então,
lá no subconsciente tem medos, tem crenças, tem opiniões próprias, tem uma história. Então, se você diz algo para uma pessoa, digamos que você diz para uma pessoa que tem uma aranha, digamos assim, olha, tem uma aranha subindo no teu braço e tal, e aquela pessoa tem medo de aranha, aquilo vai ser muito ruim para ela, vai ser algo assim muito, muito difícil. Agora, se você diz isso para uma pessoa que não acredita em aranhas, ela não vai acreditar, ela não vai levar isso a sério, entende? Então, por quê? Porque passou pelo crivo da consciência. Se você está consciente daquilo e você não assume aquilo como verdade, o teu subconsciente não vai aceitar, porque ele recebe ordens. Então é legal trazer isso como consciência para você entender que dependendo do que você está vivendo, dependendo de como foi a tua história, algumas ideias podem te sugestionar e te fazer acreditar naquilo e outras não. E o lado bom é que você pode mudar isso. Se você tem muitos medos, se você tem... Quando você traz consciência para isso, faz com que a tua mente consciente consiga perceber e estar presente, você consegue mudar esse estado. E é justamente isso que é o incrível de conhecer a nossa mente consciente, nossa mente subconsciente. Vamos dando sequência. Antes eu quero te falar o seguinte, tem vários, aqui no livro tem vários exemplos, ele conta várias histórias, então adquira o livro, você consegue achar na internet, se você consegue comprar, é um livro barato, vale a pena você ter, porque é legal você acompanhar e ler essas histórias, porque eu não vou trazer aqui todas as histórias do livro, então tem algumas passagens que eles estão contando simplesmente histórias. E não que seja só histórias, mas isso consegue integrar com isso que eu estou trazendo aqui. Então, se você tiver o livro, fica muito mais fácil. Você consegue ler a história e você consegue vir me ouvir aqui e fica muito mais fácil esse entendimento do assunto, digamos assim. E tem um documentário, hoje, né, enquanto eu gravo esse podcast para você, ele ainda tem no Netflix, chamado O Poder da Mente. E faz muito sentido, tem muito a ver com o livro que a gente tá falando aqui junto, comentando junto. Então, vale muito a pena você assistir esse documentário também. Dito isso, então, essas passagens que deram exemplos, então eu não vou citá-las aqui, e eu vou continuar com a sequência do capítulo. Tem uma passagem aqui que eu acho muito bacana, chamado assim, alguns comentários sobre heterossugestão, e você aceitou qualquer uma dessas? Então, heterossugestão, na ideia do autor aqui, é quando alguém sugestiona para você, alguém te diz algo e você acredita naquilo, ou não acredita, isso vai depender se o teu consciente aceita aquilo como verdade ou não. E até agora falando um pouco sobre mim também, isso pode ser visto em qualquer área da nossa vida e em vários momentos da nossa vida hoje, tanto com a TV, tanto com o rádio, com questões políticas, no trabalho. Isso acontecia muito quando você era criança, que você aceitava, assim, as pessoas falavam algo para você, você como criança acreditava aquilo, que às vezes era o pai, a mãe, o tio, pessoas que eram mais velhas que você, dizia algo para você e você acreditava naquilo. E ele dá uma lista de coisas aqui que as pessoas podem ter dito para você e você acreditou. E hoje isso está lá no teu subconsciente. Ainda você acredita como uma verdade, então pode estar moldando a sua vida como ela é hoje. Por exemplo, alguma das frases que ele cita aqui é: você não pode, você jamais chegará a ser alguém, você vai fracassar, o mundo está se tornando cada vez pior, é difícil ganhar dinheiro, o rico não vai para o céu. Tudo isso são coisas que foram passadas a você numa fase da sua vida em que o teu consciente acreditou aquilo, passou para o subconsciente e hoje está de uma maneira automática. Você acredita naquilo mesmo
depois de ter passado um bom tempo. Por quê? Porque está gravado lá. Então, o teu consciente na época em que foi falado isso para você acreditou naquilo. Então, hoje vai se tornar um padrão para você ficar repetindo isso, entende? Então, por isso é importante a gente trazer consciência para a nossa vida. E por isso que no nosso perfil do Instagram, no Relacione-se Bem, um dos temas que a gente sempre fala é o mindfulness, a meditação, ou seja, que é você tornar-se consciente dos seus hábitos, tornar-se consciente da sua vida, dos relacionamentos. E isso é uma prática. Quando você torna consciente da sua vida, você começa a perceber o quanto você não estava consciente. E aí você começa a mudar. E aí você começa a trazer uma nova maneira de viver, um estilo de vida diferente. É bacana você se dar conta também de que as pessoas jamais podem influenciar na sua vida se você não permitir isso. Porque quando e isso que eu falei, quando alguém te fala algo e você acredita naquilo, aquilo acaba se tornando realidade para você. Mas se você não der o poder para essa pessoa, você não acredita naquilo. O poder é sempre seu. O poder é sempre seu. Você escolhe ficar com esse poder ou dar ele para outra pessoa. E o poder que eu estou te falando aqui é o poder da escolha. Eu escolho acreditar naquilo ou não. Ou eu faço a minha vida. A responsabilidade da minha vida é minha. Então eu acredito nisso, eu acredito na saúde, eu escolho ser saudável, eu escolho ser amor na vida das pessoas ou não. Ou eu prefiro acreditar naquilo que as outras pessoas estão falando. Aí eu tiro o poder de mim e eu entrego o poder para outras pessoas. Então a escolha é sua. A escolha de entrego esse poder para outra pessoa ou eu fico comigo. E aí o teu consciente, você trazendo consciência disso para a sua vida, sempre estando mais consciente, você consegue escolher conscientemente. Porque também você pode escolher inconscientemente. Quando você dá o poder para outra pessoa, a outra pessoa te diz alguma coisa e você acaba acreditando nisso e trazendo isso para a tua vida. Então, você tirou o poder de você, deu para essa pessoa, escolheu acreditar naquilo e acaba repetindo isso para a sua vida. Isso aí. Então também agora a gente já está quase finalizando o capítulo aqui. Tem ele diz aqui, num dos tópicos, o poder de uma premissa maior aceita como certa. Uma premissa maior é uma ideia maior que eu acredito naquilo e daquilo decorre as outras coisas. Então, aqui ele dá um exemplo assim, ó, todas as virtudes são louváveis. A bondade é uma virtude. Logo, a bondade é louvável. O meu subconsciente, ele começa a desdobrar isso e acredita que isso é verdade. Um outro exemplo. Todas as coisas construídas mudam e desaparecem. As pirâmides do Egito são coisas construídas, logo as pirâmides mudarão e desaparecerão. O teu subconsciente ele não bate boca com você, ele não fica dizendo que aquilo é real, não é, eu não quero essa ideia, eu não acredito. Não. Lá no subconsciente estão todas as respostas, a tua infinita sabedoria está lá. Só que ela não fica batendo boca com você ou dizendo para você não pensar aquilo ou não pensar nisso. É o livre-arbítrio. Se você diz para o teu subconsciente que lá está todas as respostas, logo lá terão todas as respostas. Se você diz que você é burro, que você não presta, que você não consegue ter sucesso, logo ele vai acreditar isso. Ele diz sim para o que você fala. Ele vai servir a sua mente consciente. Por isso que é subconsciente, entende? Então, coloque ali uma ideia, uma premissa, algo que você tenha sucesso. Diga para você isso. Acredite de verdade nisso. Que aí você começa a construir. E assim, se você não acredita no que eu estou falando, pratique você. Pratique e veja isso acontecer na sua vida.
Beleza? Então, a gente já está chegando no final desse capítulo e aqui eu vou passar alguns pontos importantes que o próprio livro dá desse capítulo. Número 1. Pense no bem e o bem acontecerá. Então, isso a gente já tinha falado, eu não vou ficar falando muito sobre isso. 2. A mente subconsciente não discute com você, que é isso que eu também acabei de falar. 3. Você tem a capacidade de escolher, então escolha ser saudável, escolha ser feliz. Se você não acredita em mim, teste isso na sua vida. Número 4. A mente consciente é o vigia do portão. Então ele vai proteger o subconsciente de ideias falsas. Logo, se você acredita naquilo, você vai tornar aquilo realidade. 5. As sugestões e declarações de outras pessoas não têm poder de machucá-lo, a não ser que você dê o poder para essa pessoa. Número 6. Cuidado com o que você diz. Cuidado com o que você diz, porque o teu subconsciente pode acreditar nisso e torná-lo realidade. 7. A sua mente não é má. Nenhuma força da natureza ou do universo é má. Depende de como você utiliza isso. Então as coisas simplesmente são. Se elas serão boas ou ruins, vai depender de como você usa isso no seu dia a dia. 8. Jamais diga que não pode alguma coisa ou que... Quando você diz isso, você começa a acreditar nisso. Esteja consciente para as suas palavras. Esteja consciente para o que você tem feito. 9. Comece a pensar a partir das verdades e princípios eternos da vida, e não do ponto de vista do medo, da ignorância, da superstição. Não deixe que os outros pensem por você. Ou seja, o poder é seu. Número 10. Você é o comandante da sua alma, a mente subconsciente, e o senhor do seu destino. A escolha é sua. Se você quer saúde ou não quer saúde, se você quer felicidade ou não quer felicidade. Você é o comandante. E número 11, para a gente finalizar, tudo aquilo que sua mente consciente supõe e acredita que é verdade, a sua mente consciente, a sua mente subconsciente vai fazê-lo com que isso se torne realizado, com que isso se torne verdade, com que isso traga a sua consciência, digamos assim. Tudo que a tua consciência acredita, o teu subconsciente vai torná-lo realidade. Então assim a gente termina o nosso podcast com o segundo capítulo do livro O Poder do Subconsciente. Teve aqui muita informação, foi muito bacana estar esse tempo com você e de verdade eu espero que isso tenha feito muito sentido para você. Se você quer saber mais, quer começar a entender um pouco mais sobre isso, acompanhe lá também no Instagram e a gente se vê nos próximos podcasts com os próximos capítulos. Valeu!